Agência Megafone. Falar do que a gente fez é complicado, né? Mas para falar do meu mestrado, em princípio eu queria trabalhar com web rádio, mas dificultou o processo de orientação dentro da instituição que eu consegui a titulação, porque não tinha ninguém para me orientar via rádio online, né? Rádio convencional. Então eu me deparei com uma pesquisa de uma mulher chamada Sandra de Deus, ela é pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E no final de 2006, começo de 2007, ela apresentou uma pesquisa na qual ela entrevistou 150 emissoras de rádio educativas, dentre elas 58 rádios universitárias de instituições públicas. E ela disse que ela chegou à conclusão que todos funcionam como vitrolão, que não tem um modelo específico para a difusão educativa, que a legislação não colabora no sentido de organizar o processo. Falei, poxa, tá aí, vou estudar isso, né? Então eu busquei desde o início, da origem da proposta educativa de rádio, e desenvolvi um estudo em função das pioneiras. Então, qual é, pensando na metodologia, eu trabalhei com uma pesquisa descritiva e trabalhei com estudo de caso, né? Então a técnica foi de reportagem, entrevista, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, e o meu objetivo geral era registrar a evolução no segmento de rádio educativo, né? Eu trabalhei com algumas hipóteses, uma delas era, por exemplo, que as emissoras educativas não cumprem o papel de rádio educativo, mas que a RUC cumpre o papel. Então eu tinha outros objetivos específicos que eu não me recordo agora, mas eu comecei a buscar então o trabalho pioneiro dessas emissoras e comecei a perceber que realmente elas não tinham, né, um cunho de planejamento, elas não tinham um cunho metodológico para desenvolver, não tinha um engajamento, né? Não tinha a questão laboratorial que a própria professora coloca como extremamente importante para desenvolver o processo, né? Então, a partir do momento que eu comecei a conhecer o trabalho das pioneiras, eu comecei a ver que a RUC, né, entrando já no contexto da nossa emissora, eu comecei a ver que a RUC tinha tudo que ela falava que tinha que ter, né? E eu tentei mostrar isso através do estudo de caso. Então eu trabalhei em função da quantidade de programas, trouxe o André Barbosa Filho, que ele é um autor funcionalista, que ele trata legal da questão dos gêneros educativos culturais e os formatos dos gêneros educativos culturais. E comecei a encaixar dentro o estudo dessas pioneiras e o estudo da própria RUC, né? Eu comecei a perceber que a gente, com exceção do documentário educativo, todos os outros formatos são trabalhados pelos alunos, voluntários e pelos professores que acompanham o processo. Então eu cheguei à conclusão que a RUC, ela cumpre, não na totalidade, mas ela cumpre o papel de rádio educativa, como também a rádio universitária da UEM, como também a rádio universitária do Federal do Rio Grande do Sul. Só que a gente tem que explorar mais a questão do planejamento, que é bem estruturado o planejamento da RUC. A gente tem que explorar mais a questão do engajamento e conhecer mais o que é processo educativo e cultural. Porque enquanto o governo coloca para a gente que o rádio educativo ele tem que apresentar um conteúdo educativo e cultural, mas o que é educativo? O que é cultural? Vamos seguir quem? Bakhtin, Bourdieu? Quem que a gente vai trabalhar em função disso? Então, existe um exemplo de modelo que é o nosso modelo daqui, que é a Rádio Universitária de Sesumar, que serve de modelo para o Brasil inteiro. Agência Megafone.